Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a análise de obra. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos ficar mais uma vez com a análise das obras de arte do romantismo inglês. Hoje vamos analisar uma obra que é, em si, um pouco diferente de um pintor, de um artista que também é bastante diferente. Nós, nas últimas semanas, temos estado a falar aqui no nosso canal acerca do romantismo na Inglaterra, na Grã-Bretanha. Chamamos-lhe romantismo inglês, mas na verdade é de toda a Grã-Bretanha. E temos, claro, analisado muitas das obras e percebemos ao longo deste tempo de análise que as obras do romantismo são díspares. Não têm assim uma linha estética contínua. O romantismo vem de dentro, é muito individual, logo cada pintor tem a sua forma de se expressar de forma romântica. E o William Blake, que é o senhor de quem vamos falar hoje, é realmente um dos seus poentes máximos, não só na Inglaterra, mas do romantismo em geral. A sua obra é estranha, é diferente e é muito interessante de se analisar. A obra que vamos ver hoje é esta, A Forma Espiritual de Nelson guiando Leviathan, uma obra realizada entre 1805 e 1809 e vamos analisá-la hoje aqui no Criarte. Na verdade, o nome completo desta obra é A Forma Espiritual de Nelson guiando o Leviathan, em cujas coroas de flores estão desdobradas as nações da Terra. É têmpera sobre tela e é uma obra de 76,2 centímetros por 62,5, portanto é uma obra grande e é uma obra muito interessante e muito diferente. William Blake ocupa uma posição única na história da arte, pois foi um grande artista, mas também um grande poeta. E muitas vezes as duas coisas andavam de mão dada, ou seja, a arte de William Blake ilustrava a sua poesia e muitas vezes ilustrava a poesia de outros poetas. Então, o que torna este um exemplo tão intrigante do seu trabalho é o facto de que aqui, incomum para Blake, o assunto não é extraído de nenhuma fonte literária, mas da história contemporânea. A forma espiritual de Nelson guiando Leviathan foi mostrada pela primeira vez na sua exposição individual de 1809, realizada na casa do seu irmão no Soho, em Londres, um local, aliás, que também serviu como loja da família, vendendo meias femininas. E as críticas ao verem esta obra foram, na sua grande maioria, muito negativas. Uma das críticas descreve as pinturas como as efusões selvagens de um cérebro mal-humorado. No entanto, nem todas as pessoas do mundo odiaram o seu trabalho e algumas das pinturas foram até vendidas, incluindo esta obra que estamos a ver, que é, na verdade, um retrato do almirante Nelson. Nelson foi o herói de um dos maiores eventos deste período, a Batalha de Trafalgar, em 1805. Ele é uma figura de topo da coluna na Trafalgar Square, em Londres. Na Batalha de Trafalgar, Nelson liderou uma grande vitória sobre a Marinha de Napoleão, mas foi fatalmente ferido. As efusões de sentimento patriótico que se seguiram a estes eventos e as oportunidades artísticas que eles ofereciam foram rapidamente exploradas por muitos artistas. O Nelson de William Blake, no entanto, está a um mundo daquelas cenas melodramáticas do herói moribundo que eram tão atuais na época, como o exemplo que estamos a ver do pintor neoclássico Benjamin West. Nós temos no nosso canal várias análises da obra de Benjamin West, quando falamos do neoclassicismo na Grã-Bretanha. Vocês podem ir à lista de arte neoclássica, neoclassicismo, e se forem ao vídeo específico neoclassicismo na Grã-Bretanha, falamos muito de Benjamin West e também falamos, claro, das suas obras. Fazemos várias análises das suas obras. E esta obra que estamos a ver é realmente uma das maiores obras de Benjamin West. É A Morte de Nelson, uma obra de 1806. E ao olharmos para ela, percebemos perfeitamente a distância a que William Blake está de todo este movimento neoclassicista. Em vez de um retrato realista, William Blake opta por pintar a semelhança espiritual de Nelson. Ele está no topo da criatura marinha bíblica Leviathan, cujo corpo o cerca. E o Nelson controla a besta com um freio preso ao seu pescoço, que ele segura frouxamente na sua mão esquerda. Presos, esmagados sob
ou, em alguns casos, meio consumidos dentro do corpo enrolado de Leviathan, 10 figuras, masculinas e femininas, estão dispostas em torno da figura de Nelson. Estas figuras representam as nações europeias derrotadas pelos britânicos durante as guerras napoleónicas. Sob os seus pés há um corpo negro, cujos pulsos estão entrelaçados. A cabeça e os braços da figura, no canto inferior esquerdo, parecem estar submersos sobre a água que ocupa a parte mais baixa da pintura. Nelson está no centro de uma explosão gráfica de cores, criando uma coroa de luz ao seu redor. O acoplamento visual da explosão e da água pode trazer à mente conflitos navais, mas claramente esta não é uma representação ilusionista de qualquer batalha específica. A pintura deve ser vista antes como uma alegoria, uma representação de uma ideia abstrata de forma material. A Imortalidade de Nelson, uma obra de 1807 de Benjamin West, também é uma obra alegórica. Aqui, Neptuno entrega a alma de Nelson nos braços de Britânia, uma figura alegórica da Grã-Bretanha. Benjamin West baseia-se na arte cristã na composição. Esta obra lembra muito a Descida da Cruz de Rubens, por exemplo. Tal como Benjamin West, William Blake também usa referências clássicas e cristãs. Nesta obra que estamos a ver, o Nelson nu está em contraposto e é modelado no Apolo Belvedere. É só um exemplo. Da mesma forma, Nelson é mostrado com atributos semelhantes a Cristo. Temos aqui a tanga e temos aqui o halo. O que distingue a imagem de Blake é a composição incomum que os críticos observam, que deve mais à arte indiana do que à arte greco-romana e cristã. Mais especificamente, à figura de Shiva dançante, que é o deus hindu da destruição que dança dentro de uma auréola de fogo, de pé sobre Apasmara, o anão da ignorância que é morto durante a dança. É muito interessante ver como Blake sai muito desta cultura da arte centrada na Europa. Ele descobre novas coisas, ele vai para outras culturas e traduz isso dentro do seu romantismo. O romantismo é muito exótico, vai buscar muitas influências fora da Europa, finalmente, e William Blake é um excelente exemplo disso. E é pelas palavras do próprio William Blake que nós percebemos esta conexão. No seu catálogo descritivo, que ele escreveu para a sua exposição individual, ele afirma ter sido levado em visão e mostrado obras de arte da antiga persa, hindu e egípcia, algumas delas com 100 pés de altura. Com base nessas obras visionárias, ele desejava criar imagens igualmente grandes de heróis nacionais. Embora modestamente proporcionado, Blake esperava que este trabalho preparatório lhe ganhasse uma comissão para criar um fresco maciço. Foi por essa razão que ele pintou usando têmpera, apenas em tela em vez de gesso, o que infelizmente representa o estado muito pouco saudável desta pintura. E apesar de toda esta conversa acerca de visões que Blake tinha nos seus catálogos descritivos da exposição, a verdade é que o Blake também teria visto a arte hindu nas suas horas em que estava acordado, já que a crescente presença colonial da Grã-Bretanha na Índia significava que traduções de escrituras hindus e gravuras das suas obras de arte estavam em ampla circulação, estava na moda em Londres olhar para as coisas da Índia. Entre os círculos educados, estes trabalhos foram discutidos com interesse ávido. Muitos eram da opinião que na Índia poderia ser encontrada a fonte de todas as religiões do mundo. Blake baseia-se nestas ideias de pintura, que é excepcionalmente eclética nas suas referências bíblicas. Leviathan vem do Antigo Testamento e, tal como Shiva, diz-se que representa as forças de destruição no mundo. É difícil saber o que Blake está a implicar aqui, pois enquanto Shiva destrói para se transformar e, portanto, é visto como uma força positiva, pelo menos na tradição cristã, Leviathan é geralmente considerado um agente de Satanás. Certamente há aqui algo confuso, se não totalmente desconcertante, nesta aliança de um herói nacional, do Nelson, do grande herói da Batalha de Trafalgar, com um monstro diabólico. Da mesma forma, observamos que as figuras torcidas e as expressões agonizadas das nações derrotadas
contrastam desconfortavelmente com a elegância calma e clássica de Nelson. Enquanto em termos de composição, o tratamento claustrofóbico do espaço empresta à pintura uma qualidade quase de pesadelo. Temos a impressão distinta de que esta obra é mais uma crítica do que uma celebração da supremacia naval da Grã-Bretanha, uma visão apoiada pelo facto de o próprio William Blake ser um conhecido pacifista. E Blake era também um feroz oponente da escravatura. Este corpo negro na pintura pode atuar como uma referência à Lei do Comércio de Escravos de 1807, que aboliu o comércio de escravos no Império Britânico. Esta figura está situada, assim como a Pasmara, o anão, está para Shiva dançante, diretamente abaixo dos pés de Nelson. Pode-se argumentar que, assim como aquele que representa a ignorância, a figura aqui não representa um escravo individual como tal, mas a própria escravidão que está em processo de destruição. Quaisquer que sejam as intenções de Blake ao retratar a figura, o que mais impressiona é o seu sofrimento individual. Prostrado e miserável, ele serve para nos lembrar que, embora o comércio tenha sido criminalizado, a própria escravatura continuará a ser legal por muitos, muitos anos. Quando Blake decidiu revelar esta sua obra na sua exposição individual, ele colocou ao lado de uma outra, esta, a forma espiritual de Pete guiando Behemoth, uma obra também de 1805. William Blake forneceu um longo comentário sobre as suas formas espirituais, a de Pitt e a de Nelson. O recém-falecido primeiro-ministro William Pitt e o herói naval Almirante Nelson lideraram a Grã-Bretanha na guerra contra a França. Blake mostra estas figuras nacionais guiando monstros bíblicos, trazendo caos e destruição ao mundo. O simbolismo usado em ambas as obras é muito complexo. A forma espiritual de Nelson está rachado e danificado porque William Blake usou uma tela fina e cobertura à base de giz. A camada primária escureceu devido ao tratamento de conservação do revestimento de cola. Isto é adequado apenas para pinturas a óleo. Camadas de cola em algumas das tintas de Blake também acabaram por escurecer. A tonalidade laranja vem de restos de um verniz descolorido. A contração das camadas ricas em cola e o movimento da tela fina criaram um grande stress, causando rachaduras. A pintura é de proporções modestas, apesar das ambições do William Blake de pintar temas históricos numa escala muito maior. As cores do azul do céu, atrás de Nelson, os picos de fogo ao longo do corpo de Leviathan e os tons de carne das figuras teriam sido originalmente muito mais brilhantes, mas agora ficaram significativamente embaçados devido ao envelhecimento e aos danos. A obra acabou por ser restaurada por W. G. Littlejohn e W. Graham Robertson em 1906, mas posteriormente foi gravemente danificada quando o Tamise inundou o piso térreo da Galeria Tate em 1928. Apenas cerca de metade da pintura original de Blake permanece. Descontroladamente ambicioso e diabolicamente ambíguo, a forma espiritual de Nelson guiando Leviathan é uma obra que, apesar de todas as suas esquisitices e de grandes contradições, acaba por falar diretamente com uma época pós-colonial. Sem dúvida, o projeto imperial britânico, possibilitado pela sua força naval, enriqueceu a Grã-Bretanha financeiramente através da apropriação de imensos recursos naturais, bem como culturalmente através do influxo de novas ideias e de novas linguagens artísticas no mundo da arte europeia. E é sempre bom ver outras influências, é ou não é verdade? Esta é uma obra maravilhosa e uma obra única no romantismo inglês e no romantismo em geral. Uma obra daquele que é considerado o mais excêntrico de todos os grandes artistas ingleses, William Blake, a forma espiritual de Nelson guiando o Leviathan, em cujas coroas de flores estão desdobradas as nações da Terra. Uma obra realizada entre 1805 e 1809, têmpera sobre tela, uma obra que tem 76,2 cm por 62,5. E foi esta obra que analisamos hoje aqui no Criarte. Nós, dentro de muito pouco tempo, vamos ter um vídeo acerca da obra e da vida de William Blake. E durante esse vídeo eu vou-vos recomendar alguns livros em português e também em inglês para vocês lerem se quiserem aprofundar-se mais na vida deste homem que é fascinante, tanto como poeta
como pintor, como gravador e como pessoa. Vocês já sabem um pouquinho acerca do William Blake, se verem o nosso, ou se ouvirem o nosso vídeo, que está disponível aqui no nosso canal acerca do romantismo inglês. Eu falo um pouco de cada um dos mais importantes nomes do romantismo inglês e começamos assim muito bem com Fuseli, que já temos aqui várias análises de obra, e obviamente falamos um pouco da vida do William Blake, mas eu decidi dedicar-lhe um vídeo próprio, vai sair dentro de pouco tempo, talvez ali em janeiro, no início de janeiro, porque é um vídeo que dá muito trabalho, há muito pouca literatura em português que eu possa consultar, que eu tenha, porque de certeza que há mais literatura à venda. Eu até vou contactar as minhas amigas portuguesas que são professoras de História da Arte e que são artistas, uma delas é muito fã do William Blake, para ver se ela me consegue arranjar mais algumas coisas e depois então nesse vídeo eu vou-vos oferecer alguma bibliografia. Não vou fazê-lo aqui durante as análises de obras. E por hoje, esta obra está aqui no vosso ecrã para vocês observarem e absorverem todo o simbolismo e tudo aquilo que torna William Blake tão único, único na história da arte. E pronto, se quiserem apoiar o nosso canal mais diretamente, podem fazê-lo através dos membros do Clube Criarte, deixo o link aqui em baixo do nosso vídeo, nas descrições. Podem também pagar-me um café, podem comprar merchandising na nossa loja, que está também o link aqui na descrição do nosso vídeo, ou claro, podem apenas subscrever, gostar e deixar um comentário gentil. Sejam gentis. Vemo-nos na próxima semana. Até lá, fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!